Mejutó, Marcos de Becém, Dofono Marcos de Becém, pai Marcos, finalmente a gente consegue trazê-lo aqui para a gente bater esse papo. Senhor... Quase um ano, né? Mais de ano. Já mandei mais de 30 e-mails, a agenda desse homem é um negócio muito, muito sério. Ainda bem, né? Uma honra tê-lo aqui para a gente bater esse papo, apesar do que o senhor já é uma personalidade nacional, o senhor já tem um documentário, já tem um livro, já tem uma história grande, mas aqui nós vamos conversar de outra forma, da forma mais pessoal, mais individualizada, e saber quem é o Marcos de Becém. Marcos de pessoa, eu no meu particular... sou uma pessoa comum, normal, como todo mundo, né? Uma pessoa que trabalhava e que abriu mão, né, da minha vida particular, né, para me dedicar muito ao Vodun, de corpo e alma, inteiramente. Foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu sou psicólogo, comecei na área clínica, depois fui para a área de recursos humanos, comecei como analista júnior, pleno, sênior, supervisor, e cheguei a coordenador de recursos humanos, até que o meu Vodun veio a ordem que eu deveria parar de trabalhar e que eu deveria abrir uma roça. E aí eu relutei muito, durante uns 2 a 3 anos eu relutei, e sempre que eu acordava vinha o recado, vinha a cobrança que eu deveria abrir uma roça de candomblé. Mas eu não aceitava isso, nunca esteve nos meus planos ser um sacerdote. Eu falo isso de coração, né? Não falo isso como... que eu acho que ser sacerdote é um castigo, não é? É um castigo. Eu falo assim, eu costumo brincar que eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação, porque nessa, né, acabou caindo essa missão para eu pagar os meus pecados, né? Porque ser sacerdote, lidar com o ser humano é muito complicado. Com o Vodun, não. Mas com as pessoas é complicado. É difícil. Então, atendi esse chamado, né, e abri uma roça de candomblé, atendendo o pedido do meu Vodun. Sinto muito falta da minha vida que eu levava antes, né, de trabalhar. Trabalhava no centro da cidade. Até hoje, quando eu vou à cidade, eu choro, meus olhos ficam cheios de lágrimas, lembrando do tempo que eu trabalhava na cidade, onde eu era mais a par do mundo. Você, como sacerdote, acaba ficando meio assim, muito voltado para a religião, né? E hoje eu vivo do santo, eu vivo para o santo, com o santo, né? Com o Vodun, no caso. Hoje essa é a minha vida, sempre lutando, tentando perpetuar a cultura do Vodun, o que me foi ensinado, o que me foi passado, tentando levar o meu axé, né? O axé da minha matriz, que é a Odontologia, e essa é a minha vida. Sim. E o início, como é que o senhor chegou no candomblé? Como é que o senhor encontrou essa religiosidade? Então, eu fui criado, né, a minha família toda é kardecista. O senhor é paraense, não é isso? Mas nascido lá no Pará? Nasci e vim com 2 meses para o Rio. Tá. Então, me considero carioca, né? Só nasci lá. Minha família toda é paraense, minha família, eu sou descendente de índio. Eu não lembro de ter negros na minha família. Sim. Eu não, né, me pergunto dos meus pais, eles não lembram também de seus antepassados de haver, né, de ter um negro, não falo. Minha família é muito indígena, descendente de índios, lá do Amazonas, Belém do Pará. E então minha família é toda kardecista, eu fui criado dentro do kardecismo, com mesa branca. Na minha casa tinha sessão, uma vez por semana tinha sessão de mesa espírita, né? Sim. E eu era criança e meus pais me obrigavam a assistir. Aí eu ficava lá doido para acabar logo, porque no final tinha uma merenda, minha mãe fazia uma merenda. E eu ficava lá, isso. Aí eu rezava lá os negócios, aí baixava aqueles espíritos obsessores, né? Aí mandava aqueles espíritos embora, eu assistia tudo aquilo, mas não era muito a minha praia, né? E eu não gostava muito do candomblé, eu achava que era atraso de vida, eu sempre falava, isso é atraso de vida.
até que eu trabalhava, eu era gerente de uma transportadora do meu cunhado, era novo ainda, tinha uns 22 anos, 23, e aí eu acabei saindo da transportadora, né, fiquei numa situação muito ruim, houve uma briga, e eu não ganhei nada, de uma hora para outra eu fiquei sem salário, sem nada, fiquei numa situação difícil financeiramente. Aí foi quando, né, um amigo meu, né, até que faleceu há pouco tempo, né, a Mauri de Odé, me levou na casa do seu Jorge para fazer um jogo de búzio. E eu fui fazer um jogo de búzio, não entendia nada de candomblé, nada, né? Entendi um pouco de umbanda, porque quando eu era criança eu cheguei a frequentar umbanda, porque a minha irmã teve problemas espirituais, assim, minha irmã caçula, e aí ela fez um trabalho numa umbanda e falou que ela tinha que botar roupa, então ela botava roupa. Eu sempre ia, como eu era muito ligado a ela, aí um dia fizeram uma roupinha para mim, um jaleco, uma calcinha branca, eu ficava lá batendo palma na umbanda, aprendi aqueles pontos todos. Hoje eu acho que eu canto umbanda melhor do que até muita gente que é da umbanda. E aí eu fiz esse jogo, o seu Jorge viu que eu deveria fazer santo, que era o momento de fazer santo, e eu fiquei como abiã da casa. Eu fiquei uns 2 a 3 meses como abiã, até que eu bolei e me iniciei no candomblé. Isso vai fazer 28 anos. No final do ano agora, dia 27 de novembro, eu faço 28 anos de santo. Há 28 anos atrás que eu me iniciei, fui o último iaô iniciado na casa do saudoso Jorge Iemanjá, ali no Campinho, entre Campinho e Praça Seca. Sim, aí se iniciou e aí... Iniciei no candomblé. E isso foi tranquilo assim? Foi sereno? Foi tranquilo, fui um iaô muito bem, muito compreendido, fiquei meu período todo, logo depois tirei meu quelé, fui trabalhar em algo que eu gostava muito, que era uma loja de roupa, no shopping, né, na época, e depois entrei para o Bradesco, onde fiquei 6 anos no Bradesco. Então minha vida não foi para trás, pelo contrário, agradeço muito a mão do falecido seu Jorge, né, minha vida só cresceu depois que eu me iniciei, e aí foi isso. Só que ele faleceu, né, com o falecimento dele não houve segmento na roça, a roça não seguiu adiante, não houve um herdeiro para dar seguimento, e aí com 2 anos de iniciado, eu pensei, se o Geis veio lá de Cachoeira, então eu vou lá para Cachoeira. Foi quando eu parti para Cachoeira. E aí eu foi uma expedição, né? Eu resolvi conhecer a Roça do Ventura, o Bogum e o Runtologi. Conheci quando cheguei lá no Ventura, ainda quem me levou foi o Gambobosa, saudoso o Gambobosa. A dirigente na época era Sinhaguesse, que dirigia a roça, cheguei a conhecê-la, todo ano eu ia visitar, levava presente para ela, depois ela faleceu. E conheci também Dona Anicinha no Bogum, saudosa Dona Anicinha. Conheci as 3 casas. Das 3 casas eu gostei mais, me encantei mais por Gaia Luísa. Me apaixonei e lá eu fiquei. No ano seguinte eu fui, já tomei minha obrigação de 3, tomei minha obrigação de 7, 14 e a de 21 já foi na minha roça, já com Gaia Regina, a herdeira dela, que hoje senta, né, na cadeira dela, que foi a herdeira dela escolhida em vida ainda por ela. E eu estou na mesma roça até hoje, né? Já mudou até de gestão, mas eu continuo lá. No Runtologi, meu axé, que vou levar até e essa convivência, o candomblé do Rio, o candomblé de Cachoeira, foi fácil? Não foi fácil. As coisas, cheguei lá, eu sofri uma certa discriminação, que é natural. Primeiro por eu ser branco, né? Homem, que não tem muita entrada dentro do candomblé do Recôncavo, por ser branco, novo de Santos, lá eram todas negras. Durante anos eu fui o único branco dentro de uma roça negra, uma comunidade negra, eu era o único branco. Às vezes nos andró, assim, eu sentava, eu olhava ao meu lado, assim, eu não via um branco, eu era o único branco ali. Mas com persistência, né, eu consegui romper essa barreira e conquistá-los, né, e eles me aceitaram e fui aceito, como sou até hoje, como um integrante da roça, né. Sim. Mas algumas coisas, há diferenças, né, entre o jeje carioca, né, praticado aqui no Rio de Janeiro, e o jeje
lá do Recôncavo, né? Ainda mais que eu fui para um outro axé, eu não fui para o Ventura, que o Jeje aqui do Rio de Janeiro, a maioria, são descendentes do Ventura, né? Sim, do sim. Sejão-D. Eu fui para um outro, né? Que tem suas diferenças, né? Como o Bogum tem suas diferenças. Eles são parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. Cada um tem as suas particularidades. Sim, perfeito. Então eu fui para outro, eu não fui nem para o mesmo, né? Então houve uma diferença sim, né? Mas como eu falo assim, eu não precisei reaprender, porque eu não sabia nada, eu cheguei lá um Iaô, eu sabia muito pouco, né? Então foi só aprender, foi só absorver, né, aquilo, né? E eu louco, aquela fome de saber a ânsia que eu sempre tive, essa coisa, então era só aprender, só sugar, só absorver aquelas informações todas. Não precisei desaprender para aprender, como acontece que muitos que vão para lá, já antigos de santo, com casa aberta, que é muito complicado mudar, né, migrar para um outro tipo de jeje, ainda mais quando já tem filhos iniciados, complicado. Eu não tinha filhos, não tinha nada, era só eu e o Vodum, e eu consegui romper aquela barreira. Por que eu consegui? Foi o Vodum, é o que eu falo. Foi meu pai que abriu as portas para mim e que me fez ter essa sorte, ter esse privilégio de ter essa porta aberta para fazer parte dessa família, desse núcleo de negros, Jeje Cachoeirano Runtologia. Perfeito. E sendo Bessem? Sendo Bessem, foi que abriu as portas para mim. Talvez se eu fosse de outro, eu não sei se... se fosse de Sobor também, não sei. Com certeza. Megitó, e vamos falar um pouquinho do seu livro, sobre Gaiacu Luiza, que foi um sucesso de público, né? Não sei se o senhor ganhou muito dinheiro, mas acho que não, porque escritor não ganha dinheiro. Mas foi um livro sucesso, tive a oportunidade de ler já umas 3 vezes. O que foi que ele inspirou a escrever o livro sobre Gaiacu Luiza? O que eu sempre falo, o principal ingrediente desse livro é o amor. Eu escrevi esse livro com amor. Eu não sou escritor, não tenho intenção de escrever outro livro, não tenho intenção de me tornar um escritor. De tanto escutar aquela conversa todo ano, né, escutando, eu tinha essa paciência com Gaiacu, ela repetia as mesmas histórias todas as vezes, eu ficava até observando, já sabia de qual aquelas histórias, para ver se ela ia mudar alguma coisa, mas não mudava, era assim, ela falava, eu já sabia o que ela ia falar, porque eu já estava acostumado a escutar aquelas mesmas histórias. Então, de tanto falar isso, quando eu voltava de Cachoeira, meus amigos todos me procuravam para obter informações, para saber como foi. E aí me veio essa ideia, vou escrever um livro. Aí falei com ela ficou orgulhosa. A princípio arredia, achando que eu ia falar sobre os segredos da nação, né? Um livro para esse povo antigo é complicado, né? Não é bem visto. Imagina. Mas eu fui mexendo com a vaidade dela, com jeito, né, tal, né? E não, vai ser falar sobre a vida da senhora, a senhora vai poder falar sobre a sua vida, a sua trajetória, e realmente o livro é isso. O livro não tem fundamento nenhum, as coisas que são ditas são normais, não tem segredo nenhum ali, são coisas faladas normalmente numa roça de candomblé que qualquer outra, uma pessoa de fora pode saber. E aí eu resolvi escrever esse livro em homenagem a ela, né? E foi um livro pioneiro, né? Foi o primeiro livro a falar sobre o Jeje Marim. Logo depois veio do Nicolau Parés, meu amigo, ele também, muitas vezes nós nos esbarramos em Cachoeira, pesquisando, ele me pedia informações, ele me passava também coisas, então a gente se esbarrava muito em Cachoeira, ele escrevendo o livro dele, o meu, o dele muito mais elaborado. Dele afinal, é uma tese. Ele é um escritor, né? Ele é um profissional pesquisador. Eu fui a cara e coragem, escrevi aquilo tudo. Quando acabou, eu resolvi mandar para a Palas Editora, para eles avaliarem. Só que chegou lá, eles gostaram do material e falaram que iam editar, entrou em contato comigo, e aí foi o lançamento do livro, né? Não gastei nada no livro, tudo foi por conta da editora,
entendeu? Então foi um livro pioneiro, é o que eu falo assim, sem falsa modéstia, eu acabei dando um passado para o povo Geis de Carioca, porque eles não tinham, eles não sabiam, por exemplo, a sequência das dirigentes do Ventura, não sabiam nada, misturava Ventura com Runtologia, com Bogum, não sabiam essa diferença, no que era tudo tão explicado, tinha toda uma história, no Geis não se falava nada, quando se falava Gaiacu, falava-se Gaiacuaguense, achava que só existia Gaiacuaguense, não sabiam nada sobre. Então eu acabei dando um passado para essas pessoas. Hoje elas sabem, né? E passaram também aí a Cachoeira. Sim. E foi isso, né? O livro foi um sucesso, é até hoje, é difícil de ser encontrado. Você vai na livraria, não acha, você tem que deixar o nome lá, esperar chegar para poder receber o livro. Perfeitamente. Isso que o senhor falou é fenomenal. A questão da literatura, a questão das pesquisas, as questões de um material organizado, sistematizado, onde a gente pudesse estudar não só as questões do candomblé Jeje, mas informações culturais, informações elementares sobre o idioma, sobre as origens, isso tudo não se tem nada nessa direção. Há pouco tempo foi que eu consegui uma cópia do dicionário Fombé. Bom, muito bom, vale a pena, mas a gente tem muito pouca produção com relação a isso. Acho que se for que eu me lembro assim, tem o livro de Gaiacu Luiza, tem o livro do Nicolau, tem o Querebetan de Zomadono, mas aí está falando lá do Jeje do Maranhão, mas desse Jeje, né, que foi o Jeje que efetivamente fez famílias de santo no Brasil. Fomutinho aqui no Rio, eu sempre digo isso, eu acho que ele fez a maior família de candomblé do Brasil, foi a desenvolvida por seu Fomutinho. Não se tem registro disso, né? E nesse sentido eu acho que o livro sobre o Gaiacu foi realmente uma obra-prima. E não vai ter outro por quê? Falta de tempo, né? Falta de tempo. Aí eu notei também que as pessoas gostam agora gostam mais da imagem, né? Então eu tenho um projeto que é um documentário sobre o Runtologia, que seria o livro em imagens, né? Porque muitas fotografias, eu tenho muitas fotos, não pôde entrar no livro, porque quanto mais fotos tem no livro, mais caro ele fica. Então a editora só me deixou colocar 7 fotos, então foi difícil escolher 7 fotografias naquelas muitas que eu tenho. Para ilustrar a cachoeira. Para ilustrar, né, a história de cachoeira dela, tal, do Jeje da Runtologia. E aí, então, eu tenho esse projeto, né, do documentário, né, e aí é complicado, a gente também busca recursos, seria um documentário mais estruturado. Até o documentário sobre a minha roça, sobre a minha vida, surgiu deste. Na verdade, eu e Mazé estávamos fazendo o projeto do Runtologia. O Mazé veio me propor: Marcos, vamos fazer um projeto sobre a sua vida, um documentário sobre a sua vida. Eu falei: minha vida, minha roça tinha pouco tempo de inaugurada, e tem, né? Minha roça tem 5 anos de inaugurada, de existência. Vamos fazer um sobre a sua vida. Eu falei: minha vida vai ficar esquisito. Não, a gente faz. É porque eu não tenho muita experiência em fazer um documentário, a gente usa o seu como um teste. No caso, o meu filme foi um teste. A gente vai aprender a fazer edição, vai aprender a fazer tudo isso, tentar entender o caminho das pedras, para quando fazer o do Runtologia, que é um projeto maior, um projeto, né, com muito mais recursos, né? É necessário muito mais recursos para isso. Vamos fazer isso, a gente faz um curtazinho de 20 minutos. Eu falei: tudo bem, mas eu não vou participar, você então entrevista o pessoal. O pessoal estavam todos na minha roça, haviam 10 pessoas do Runtologia na minha roça, por conta dos meus 25 anos, o candomblé nos meus 25 anos de santo. E aí ele foi entrevistar. Eu não vi entrevista nenhuma, ele que entrevistava sozinho do projeto dele. Eu e ele entrevistávamos do projeto do Runtologia. Quando acabava eu saía e ele continuava o meu. E aí ele fez esse material e lançou um trailer. Só que esse trailer teve muitas visualizações, foi uma coisa impressionante. Foi um em sucesso. poucos dias era um trailer de 2 minutos, 1 minuto e 59 na verdade.
E houve um número enorme de visualizações. Você vê a carência do povo Jeje, de não ter nada. Um trailerzinho fez um sucesso danado. E aí ele falou assim, pô, Marcos, a gente já tem tanto material, vamos fazer então um longa, um de 1 hora de duração. Eu falei, mas é com você mesmo. E ele fez e foi esse sucesso que até hoje, o filme ficou 2 anos sem ser exibido ao público, né? Porque nós participávamos de festivais, de festivais de cinema, o filme participou de festival em Cachoeira, em Salvador. De prêmio, sim. Tem que ser inédito. Tem que ser inédito, não pode estar. Foi esse o objetivo. O objetivo foi para divulgar depois de 2 anos, quando não havia mais tantos convites, né? E ele resolveu, o Mazé, que é o dono do filme. Eu não sou o dono do filme. Eu sou apenas o ator principal, que eu brinco falando isso. O filme é dele, não é meu. Todos os direitos do filme são deles. E ele lançou, abriu para o público, está no YouTube e já tem milhões de visualizações, 1000 visualizações. É uma coisa impressionante, né? Hoje as pessoas... E eu tenho um retorno muito grande, muitas pessoas me procuram, eu sou muito elogiado até hoje, né? Eu ainda sou procurado, né? Eu fiz muitos amigos, novas amizades, novos contatos. Sempre. Através desse documentário simples. Foi um documentário simples, foi um ensaio. Uma brincadeira de fazer um documentário para quando nós um projeto maior, mais ousado, mais arrojado. E isso. Prevê deslocamento. Sim, deslocamento, despesa, passagem, acomodação, alimentação, uma equipe maior. Tudo isso está em andamento, né? Esse projeto aí. Legal. Mas o outro foi uma brincadeira. Não tem. A gente já tem muitas coisas, mas não tem previsão de nada ainda. Ele também tem um trabalho dele, né? Que ele não vive também disso. Ele tem um trabalho como fotógrafo e eu tenho a minha vida espiritual que cada dia me toma mais. Cada dia são mais filhos, cada dia são mais viagens. Eu viajo muito, né? Durante o ano pelo Brasil. Isso vai me tomando, vai me tirando tempo, né? É difícil conciliar a minha agenda com a dele, mas o projeto está aí, a gente vai fazer e vai ser o filme em vídeo agora. Legal. E administrar fisicamente o Rundambenã, como é isso? Como é que funciona o Rundambenã? O Rundambenã é minha roça, né? Falar assim que as pessoas podem não saber ainda. É complicado, né? Eu procuro fazer uma administração participativa, ter uma liderança participativa, onde todos podem opinar. Eu não sou um tipo de sacerdote. Você formou lá uma diretoria que a gente até começou isso, tiro de presidente, vice-presidente, tesoureiro, mas nada disso funciona. Não funciona na prática não funciona. Eu não entendo bem disso também. Não funciona. Só tem o posto lá, mas ninguém executa a sua função. Né? Mas é complicado, lidar com o ser humano é complicado, né? Administrar, e como eu nunca imaginei, né, que eu ia ser um sacerdote, mas vem dando certo, né? A minha baixa lá, em 5 anos eu só tive 2 saídas da roça. Em 5 anos saí 2 pessoas de uma roça, eu acho um sucesso, né? Porque eu vejo tantas pessoas migrando de uma roça para outra. Em 5 anos, somente 2 pessoas saíram da roça e sempre entrando pessoas novas, sempre entrando, né, muitos filhos. Num candomblé, lá, quando chega no final de semana do candomblé é domingo, sexta, sábado e domingo, nós ficamos em média, com uma média de 80 pessoas dentro da roça. É uma despesa muito grande, é muita comida, é acomodação, que não tem mais acomodação. Muitas pessoas querem vir de outro estado e eu vou embarreirando, porque eu não tenho como hospedar essas pessoas, né? É roça mesmo, não tem luxo lá, é dormir no chão, é no zan. Não tem esse luxo, mas nem o espaço. É assim, você bota o seu zan aqui. Se você for no banheiro, quando você voltar, já tem outro no seu lugar ali dormindo. Você tem que marcar seu território, porque é muita gente, né? Então, eu estou em obra lá na roça, né? A gente é igual obra de igreja. Pintou um dinheirinho, uma coisa, vai e faz uma coisa. E assim a gente vai aumentando para tentar acomodar melhor as pessoas. Sim, mas quem é que administra? Quem é que compra? Quem é que diz quantos quilos de arroz, de feijão? Quem compra sou eu, né? Eu que compro e vou perguntando para os vodunces mais velhos da casa. São os vodunces mais velhos que vão me ajudando. Dofono de Azeri vai me ajudando, que é meu irmão de santo.
e ele vai me ajudando, né? As pessoas que têm mais, as donas de casa, elas vão me dizendo mais ou menos, né? O que precisa, assim. Eu não entendo muito, não sou um dono de casa. Eu não sei cozinhar muito bem. Comer comigo o pessoal mesmo. diz que lá no campinho não faz fumaça. Isso é que está aí no Facebook, mas tudo bem. Mas que o senhor é bom de boca. Comer é comigo. Eu não faço comida em casa, eu almoço todo dia fora. Então eu não tenho, não sei cozinhar, mas hoje eu aprendi. Mas aí, então o senhor tem uma equipe. Tem uma equipe. Que lhe ajuda lá, fala, Pai de Santo, vai precisar de Isso. Eu tenho 3 quilos de açúcar. Isso, quem vê o bicho, quem vê os bichos é com fulano, quem vê isso, quem fica com a parte de fazer doces, os doces que a gente faz, doces para o candomblé, quem fica a comida, quem fica isso, tudo é dividido assim. E a gente vai tocando, fica uma coisa, né, organizada, quem vai fazer as comidas, quem tem mais jeito com comida vai fazendo. E eu que lidero isso. Mas né, isso foi estabelecido pelo senhor ou as pessoas que se organizaram naturalmente? Eu que fui vendo quem tinha mais jeito, quem cozinhava melhor, fui fazendo teste. Às vezes eu pedia para uma vodunce fazer uma comida, achava que ela não fez tão bem, aí vinha outro, chega outro que faz melhor, né? Quem tem mais traquejo com a comida foi ficando, quem tem mais traquejo com preços, com compras, né? Se eu vou fazer uma obra, eu sei bem qual é o filho de santo que entende de preço de material, e aí eu vou direto nessa pessoa, né? Eu vou tentando tirar de cada um dos integrantes daquele núcleo o que ele tem de melhor, né? Eu vou aproveitando o que ele tem de melhor para poder para funcionar, né? Para as coisas funcionarem. Mas não foi naturalmente acontecendo, né? Eu fui escolhendo e eles foram se mostrando disponíveis, né? Às vezes tem um também que sabe fazer muita coisa, mas não tem o tempo hábil, trabalha, não tem essa disponibilidade. Outros já não trabalham, podem ir comigo no supermercado, né? Outro tem um carro também. Então a gente vai aproveitando, conciliando, né? Vendo, eu vou buscando, tirando o que cada um tem de melhor. Como eu falei, para poder... É fácil? Não é fácil não. Mas funciona, já foi pior, né? Nesses 5 anos cada vez está melhor, já cada vez a gente vai pegando mais prática, né? Porque eu falo assim, ninguém nasce sacerdote. O sacerdote vai se transformando. Eu não nasci sacerdote. Eu não acordei, nasci da barriga da minha mãe, sou sacerdote. Eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo a cada dia. Cada dia a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, e a gente vai moldando. Hoje já está mais fácil. E a tal história, né, minha história? É outra coisa. Uma coisa é a nossa satisfação com o Vodun, a gente sabe lá o que vai ali, que é aquele negócio. Agora, ter 80 pessoas para fazer 5 refeições por dia durante uma semana é outra história. Como é que o senhor já vai fazer 28 anos de santo, dá para comparar uma situação do candomblé, o candomblé que o senhor conheceu e o candomblé que o senhor está vendo hoje? Qual é a diferença que mais lhe chama a atenção nisso? Eu acho a simplicidade. Se é que há diferença. Não, eu percebo, eu noto a diferença. Antigamente os candomblés eram mais simples, né? E que eram, mesmo naquela época, já eram avançados para o passado. Quanto mais vai passando, o candomblé vai se modernizando, vai se atualizando. E essa atualização tem seu lado positivo e seu lado negativo. Eu vejo hoje os candomblés modernos muito luxuosos, né? A estrutura física, a roupa, a vestimenta dos voduns, até na alimentação, na comida oferecida, tudo é muito luxuoso comparado com o passado. Então essa de cara eu já percebo isso, esse luxo. Eu acho que o progresso trouxe seu lado positivo e seu lado negativo. Por exemplo, não seria que esse luxo estaria, como é que eu diria, escondendo algo? Esse luxo não poderia estar substituindo alguma coisa? Porque até a gente fez um vídeo disso, tentando resgatar as comidas de candomblé, e na minha época era muito comum você ter cabrito para o jantar depois do candomblé, né?
Galinha, era galinha, comia-se a galinha que cortava para o santo. Comeu hoje, até hoje. E essa comida desapareceu do cardápio dos candomblés, e hoje são raras as casas que servem esse tipo de comida. Estou falando só do aspecto da culinária, mas tem a questão da roupa, tem a questão desse luxo, porque a gente sempre buscou, principalmente candomblé Jeje, falando assim, não sempre foi a simplicidade considerado mais simples, mais sofisticado, elaborado, muito bem bordado, as roupas lá na roça, simples, não pobres, simples. Exatamente. Simples, originais, né, criativas, usando os materiais. Anáguas de seda. Então não é, como o senhor falou, era simples, mas não era pobre, e candomblé nunca foi assim, não é isso? Isso. Mas esse luxo que o senhor destacou, tão exacerbado, isso não acaba descaracterizando, deixando feio? Feio, um luxo desnecessário. Perfeito. Ficou muito, é o que eu falo, o que acontece no candomblé hoje foi o que aconteceu com o samba e o que vem acontecendo. Antes o samba era simples, e era animado, era gostoso, as pessoas se divertiam mais, e hoje não, o samba é moderno, né? O desfile é moderno, as fantasias são luxuosas demais e não tem mais aquela simplicidade do passado. A mesma coisa aconteceu com o candomblé, né? A modernidade, né? Quando o branco invade o candomblé, ele traz o progresso, traz coisas boas, mas ele traz também coisa ruim, como foi com o samba. O que acontece no candomblé foi o que aconteceu e acontece no samba. Um desfile de hoje nem se compara com um desfile do passado. São outros tipos de pena, outros tipos de tecido, né? E a mesma coisa no candomblé. Foi introduzido elementos que não fazem parte, contas que não fazem parte, materiais que não faziam parte do candomblé do passado, né? Eu prefiro, eu volto a minha roça para o passado, para antigamente, né? Quanto em relação à comida, lá nós temos a comida do santo, não temos outro tipo de comida, é o xinxim de galinha, que é feito com a galinha que foi cortada para o vodum, é o molocum, é o amalá, é o acarajé, não tem outro tipo de comida. Então é esse tipo. O cabrito a gente não usa no primeiro candomblé, porque o candomblé é no dia, mas no boitá serve-se aquele, faz o xinxim de bode, usa-se aquele cabrito sim para comer. É uma carne espetacular, isso. É uma carne nobilíssima, não é? E isso desapareceu da culinária do candomblé, lamentavelmente, porque eu tenho amigos que são fascinados por carne de cabrito. Eu particularmente não gosto, mas sirvo a comida, todos gostam, e quando não tem um outro candomblé seguido, porque corta no dia, não dá tempo de preparar aquele cabrito, prepara-se para o candomblé seguinte. Quando é no mesmo dia, quando só é um candomblé, no caso quando tem o boitá, durante a semana os ogãs fazem um churrasco de bode, eles comemoram, brindam depois de tudo feito, e eles comem, nada é desperdiçado. O Jeje é uma nação ecologicamente correta. Perfeito. Não tem desperdício, não tem muita comida que vai. Se vai se arriar uma comida, vê-se o número de pessoas que tem para arriar e depois comer, para não jogar fora. Perfeito. No Jeje é pecado jogar comida fora. É um absurdo você jogar aquelas comidas, tanta gente querendo comida e se jogando a comida fora. Então não tem isso. Um pires com molocum faz o mesmo efeito do que uma bacia de água de com molocum. Ter o elemento ali, porque se for assim é muito ingrato, porque o rico sempre vai ser rico e o pobre sempre vai ser pobre. O pobre não vai ter condições de arriar uma bacia de homolocum, o rico vai ter. Então o rico sempre vai ganhar mais do vodum por causa disso. Então não é isso, o elemento, é ter o elemento. Perfeito. Então, não é esse o critério. E a agenda do Rundabenã? Como é que está organizada as festas da sua casa? Então, tem janeiro, né? O primeiro domingo de janeiro é a festa de meu pai, né? E no segundo domingo é o boitá. Na quarta-feira seguinte é a obrigação de azeri. Então é o janeiro, quase 15 dias de festa, de festividades na casa, né? Onde se reúne muita gente, aquela despesa grande, aquela
né? Toda, mas faz parte, né? A beleza está nisso e tal. Claro. Então, janeiro tem isso, porque nos dois últimos domingos é no Runtologia, aí eu migro para o Runtologia, levo filhos também para o Runtologia, para a gente fazer a festa de lá também, junto com os de lá, para ter essa união, né? E junho, né? Junho, julho tem a fogueira, eu faço a fogueira também, né? De Sobô, de Badé, a gente faz uma única fogueira, eu dedico a esses dois voduns, Sobô e Badé. E são essas as festas, calendário fixo, né? Fora isso, em abril ou maio, eu faço obrigações internas de voduns da roça, obrigação de tempo. Aí um candomblé simples, só a gente da roça, não convido as pessoas de fora, só os familiares, só o povo da roça que já enche. Só por cada vez mais os candomblés internos da minha casa estão virando um evento. Porque um vai vindo, um vai chamando o outro e está virando um candomblé grande. O que era um candomblézinho, só a gente, roupas simples, ali, né, só a gente mesmo. E então tem em maio ou abril, né, em outubro também eu costumo fazer também essa obrigação para desassociar das festas da casa, porque são muitos, senão fica muito obrigação numa única festa, para desassociar. Né, dessa festa. Eu estou querendo introduzir também na minha roça uma festa para a Zansu, que eu ia começar ano passado, uma festa para louvar a Zansu, um dos voduns principais da nação, ainda mais do Runtologia, que é o nosso patrono. Nosso patrono é seu Runtologia. Né? Então eu queria introduzir no meu axé, na minha roça, essa festividade, que fosse em agosto, não é o Lubagé. Uma homenagem. Uma homenagem a ele, uma festividade, para ter mais uma festividade, porque eu tenho muitos filhos e os filhos gostam, os filhos pedem essa coisa de candomblé. E tendo mais uma festividade, é mais uma chance que eu tenho de colocar pessoas para darem obrigação ali. Naquela festividade. Tentei ano passado, mas não deu, mas vamos ver se esse ano eu consigo introduzir, né, passar a ser a primeira festa para a Zansu e ser uma data também fixa de todo o mês de agosto, ter essa comemoração para esse vodum que é tão importante para o Jeje, né, ainda mais para o Runtologia, que é o nosso patrono. Mestre, e o que o senhor ainda é um rapaz novo, cheio de gás, para a gente concluir aqui a nossa conversa, o que o senhor vislumbra para o futuro do candomblé? Ou quando o senhor tiver com 80 anos, que candomblé que o senhor acha que vai estar acontecendo? Não na sua casa, mas de uma forma geral. Eu sempre falei isso, que no futuro não vai haver nação, vai existir candomblé. Eu acho que vai se unir Jeje, Queto, Angola, vai ser assim, eu sou de Umbanda, eu sou de candomblé, vai ver essa união, né? Essa coisa, eu acho que vai, não sei, eu penso isso, entendeu? Porque as casas vão acabar nessa perseguição que vem acontecendo, a tendência de sobreviver, somente as casas mais fortes, entendeu? Só os bons sobreviverão. Acho que é uma lei natural, até com a natureza é assim, só os mais fortes sobrevivem, só as casas mais fortes sobreviverão, né? Então serão poucas casas e a tendência de elas se unirem e virar candomblé. Acho no futuro bem grande, bem longe disso, né? Eu acho que esse pode ser um caminho que vai acontecer. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa forma de ser, esse estilo de vida, essa cultura vai acabar se fundindo e incorporando todas essas vertentes, digamos assim. Sim, porque cada vez o sacerdote ele vai absorvendo mais a cultura do outro, né? Então, para mim, serão poucas casas fortes com muitos filhos, né? Hoje em dia são muitas casas com poucos filhos. Então vão acabar muitas casas, as fortes sobreviverão, e esse sacerdote vai ter que saber lidar, por exemplo, se uma casa vai ter que saber lidar com o vodum de outra nação para poder cuidar daquela pessoa. Existirão poucos sacerdotes, ele vai ter que também saber do Angola para agregar aquela pessoa, para cuidar daquela pessoa também. Por isso vai ser uma formação mais ampla. Mais ampla, não presa nisso. Hoje a pessoa, eu sou assim, eu sou Jeje, eu só faço aquilo do meu Jeje. Mas daqui a, 50 anos, os sacerdotes vão ter que entender de tudo para poder fazer, porque senão quem vai cuidar dessas pessoas? Né? Quem vai cuidar? Se todo um exemplo, se todo o Angola acabar,
E quem vai cuidar desse povo de Angola? Quem Sim. vai? Eles vão ter que ser absorvidos, vão ter que ser, né, entrar nas outras nações para ser cuidado. E o sacerdote que souber lidar com isso vai acabar absorvendo Entendi. essas pessoas. Perfeito. Mas acho que isso muito, muito distante, né? Daqui a muito E longe. para aquela moça, aquele rapaz que está começando hoje no Candomblé, que está se preparando, foi lá, jogou, viu a necessidade da iniciação, bolou, caiu duro lá, que não é conselho, que eu não gosto dessa palavra, já falei isso, mas que dica que o senhor daria para essa pessoa? Que faça por amor, né? Que ame aquilo, que se dedique. Quando entra uma pessoa nova, eu sempre falo do positivo e do negativo, né? De se estar no Candomblé. E que leve com fé, com devoção aquilo, que não entre pensando que vai melhorar de vida, que não use o Candomblé para melhorar de vida, como ponte, como trampolim para conseguir as coisas. As coisas virão se tiver que vir, se a pessoa fizer por onde, né? O Candomblé é a fé, é o amor, é isso que eu passo para essas pessoas novas que me procuram, né? Que tenham devoção, e falo da beleza, que é lindo, que eu não me arrependo, eu dou o meu depoimento, eu não me arrependo de ser de Candomblé, né? Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. O Candomblé só me trouxe prosperidade, a minha vida não foi para trás, eu não tenho que dizer do Candomblé nada, só tenho a agradecer aos voduns. Prosperidade, amizade. Isso, é uma família, o Candomblé é uma família. Quantas pessoas eu já absorvi na minha casa que estavam perdidas por aí, e aí receberam uma família, ganharam irmãos, ganharam um pai. Perfeito. Quantos filhos meus me tratam como pai mesmo, tem amor e devoção como pai. Perfeito. Eu acabo desempenhando essa função também familiar, puxando essa pessoa, pessoas que andavam com uma vida meio errada aí, acabam entrando no Candomblé e aprendem normas, regras, hierarquia. É como um quartel, educação, respeitar o mais velho, é como um quartel também, que dá essa formação. Perfeito. O Candomblé é um quartel, uma maçonaria, e ele passa isso. É isso que eu tento passar para as pessoas, né? A importância do Candomblé, e que façam por amor, né? Pelo coração, com o coração aberto, e que venham para somar. É isso que eu passo para as pessoas que me procuram, que estão iniciando na minha casa. Perfeito. Parabéns, muito obrigado. Obrigado Obrigado mesmo, custou, mas custou.